Quais é que foram, se calhar, assim, os principais obstáculos que tu tiveste, somente no início? A lógica era um bocadinho, não me julguem por aquilo que eram as minhas experiências e vivências passadas, julguem por aquilo que são as minhas vivências atuais. Não é? Obviamente, por todas estas incontáveis horas que trabalhei, vivenciei vários obstáculos ao longo da primeira fase. Depois, obviamente, também as minhas dificuldades inerentes de avaliar e julgar o consultor. O que é que te fez chegar até onde tu estás hoje e especializaste tanto? Pronto, é a história de um indivíduo que teve duas vidas. Uma vida pautada pelo desporto. Vinha muito também a necessidade de conhecer e de explorar alguns territórios, neste caso territórios digitais. O LinkedIn aparece aqui também nesse quadro, tendo aqui uma certa predisposição e curiosidade em conhecer mais e mais. Não é? A Associação Nacional de Jovens Empresários lançou-me o desafio, fizemos dezenas e dezenas de edições. Acho que isso também pode ser contraproducente no sentido em que tentamos agradar a toda a gente, mas nós nunca queremos agradar verdadeiramente a toda a gente. Mas se calhar, se eu for verdadeiro comigo próprio, eu vou afastar quem eu também não quero falar e vou atrair quem eu quero falar mais. Isto começa a alcançar umas franjas que já vão muito para lá daquilo que são as redes de cada um. Às vezes as caixas de comentários dos jornais como verdadeiros centros de terapia de algumas franjas da população. Dizer uns palavrões e depois dizer, pronto, agora já posso dormir descansado porque já insultei os sistemas. Agora é que o mundo vai mudar. Mais um dia de conversas com o podcast do João. Sejam bem-vindos a mais um grande episódio. Hoje temos connosco o grande Pedro Camarés. Diz-me só se eu disse o teu último nome bem, que eu não quero enganar. Não, a gente, pá, o ChatGPT ou AI ou qualquer coisa converte para caramês, não há problema. Ok. Consultor e formador B2B, especialista em vendas, marketing, recrutamento e especializado em LinkedIn. Pedro, desde já muito obrigado aqui por teres aceito o convite. Muito obrigado por estares aqui connosco a bater umas bolas. Ótimo. O prazer também é meu. Pá, adoro bater bolas. Pá, gosto destas atividades de team sports. Pá, portanto, aqui de darmos umas raquetadas aqui ao final do dia. Para lá. Olha, eu gosto sempre de começar por um contexto, um bocadinho da pessoa. E apesar de agora estar especialista na questão do LinkedIn, já com vários livros que eu vi e tenho vindo a acompanhar também sobre o tema, gostaria que explicasses aqui um bocadinho para quem não te conhece, qual é que é o teu background e basicamente o que é que te fez chegar até onde tu estás hoje e especializaste tanto no LinkedIn, por exemplo, como estás especializado hoje. Muito bem. Olha, antes de mais, obviamente, o prazer como te disse, de ter recebido o teu convite e de alguma forma, logo na primeira hora, ter aceito aqui o desafio para a gente trocar aqui umas boas impressões. Olha, a história, pronto, é a história de um indivíduo que teve duas vidas, não é? Portanto, uma vida até 2007, mais ou menos. Pronto, tive uma vida pautada pelo desporto e pelo ensino ah, ligado ao desporto e à gestão do desporto. Dei aulas em algumas escolas, algumas universidades, e portanto tive até 2007, mais ou menos. Não, 2007 não, desculpa, 2013, 2007 tem digamos, outro ponto alto. Mas pronto, até 2013 vivi uma vida mais virada para o mundo do desporto. Como disse, estive ligado à Universidade, agora a Universidade da Maia, estive ligado também a outras escolas, quer de ensino superior, quer de ensino profissional, onde também ministrava a incrível disciplina de educação física. É verdade. Eh, Depois, quis o mundo em 2007 rumar ao mundo digital, como certamente aconteceu, e que de alguma forma acabamos por todos ver um pouco com surpresa, no fundo, a chegada de um movimento digital, digamos, crescente, e eu de alguma maneira, até porque no fundo na altura também lecionava cursos para jovens que estavam a licenciarem-se em breve, portanto, para concluírem as suas licenciaturas. Vinha muito também a necessidade primeiro era um cheirinhas e um curioso, de uma vontade imensa sempre de conhecer e de explorar alguns territórios, neste caso territórios digitais que surgiam na época, não é? Pronto, foi assim, ainda sou um bocadinho do tempo dessas redes que de alguma forma foram aqui pioneiras. O Wi-Fi, os Friendsters, Uhum. os da vida, portanto, no fundo aquelas redes aqui que de alguma maneira marcaram o imaginário de muitos, os fotologs e coisas assim, os sites no GeoCities, as pesquisas no Alta Vista, enfim, entre outras, e claro, as enormes conversas e tertúlias tidas no Mirk, não é? Portanto, e no ICQ. Portanto, uma série de coisas assim, um bocadinho já de calhar de algum público que nos ouve, provavelmente algum saudoso já, outro a dizer, pá, o que é que o gajo falou? Pronto.
Mas pá, repara, decorrente um bocadinho disto, houve de alguma maneira uma vontade imensa de conhecer um bocado alguns destes territórios. Nessa época, portanto, o Facebook é de 2004, o LinkedIn de 2003, nesta época, de alguma forma, começavam a pontuar alguns destes locais como ótimas, digamos, pontos de partida para esses jovens recém-licenciados descobrirem novas paragens. E, portanto, nessas descobertas, obviamente o LinkedIn aparece aqui também nesse quadro, e eu não diria que foi um amor à primeira vista, não vou dizê-lo por tal, mas acabou por ser, obviamente, uma rede que fui também tendo aqui uma certa predisposição e curiosidade em conhecer mais e mais, não é? E portanto, na alturas ali em 2009, portanto ainda vivia um bocado também na minha outra atividade, pá, comecei em 2000 e talvez 2007, 8, 9, e em 9 de facto começo a tomar aqui algumas decisões, dizer assim, pá, eu vou entrar com toda a energia para cá, pá, claro que, como deves calcular, toda a gente diz, é pá, fantástico, só que não é? E portanto acabei por, de certa forma, ir conhecendo mais. Obviamente, depois aqui surgiram também alguns primeiros convites. A Associação Nacional de Jovens Empresários lançou-me o desafio de fazer um programa que, de alguma forma, fizemos dezenas e dezenas de edições, que foi o Empresário 2.0. Portanto, e que, no fundo, dávamos aqui uma espécie de iniciação dos empresários e dos empresários wannabe para este mundo, este admirável mundo das redes sociais. E, portanto, o LinkedIn foi ganhando aqui uma maior expressividade, portanto, fui investindo mais e mais tempo nesta plataforma nessa altura e, portanto, em 2013, claramente, tomei a decisão de deixar, digamos, a minha vida passada e envergar e investir aqui e envergar uma nova camisola e defender uma nova causa, e pronto, e fui de alguma maneira com toda a determinação, pronto, e como deves calcular, desde essa altura são incontáveis horas no mundo do LinkedIn, incontáveis também empresas gigantes todas as áreas, das gigantes às mais pequenas. Pronto, obviamente aqui concentrei quase sempre as minhas operações em Portugal, fiz também neste período também alguns périplos pelo Brasil, neste caso São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, acabei por ir também a alguns desses sítios. Aqui na Europa acabei por estar só aqui pela vizinha Espanha, de onde também algumas empresas portuguesas tinham lá escritórios e fizemos, e agora no plano digital, também no plano online, tenho feito também muita atividade com Angola, pronto, com, neste caso aqui, outras pessoas que vão estando às vezes aqui, equipas multiculturais e multidisciplinares que acabam por andar um pouco por todo lado, não é? Certo. E diz-me uma coisa, Pedro, como é que, ou seja, tu tinhas um background de desporto, tal como eu também, e professor de educação física, mas como é que foi feita a ponte entre sair de desporto para, nem é para o digital, ou seja, parece que não houve uma continuação à área do desporto. Houve Ah, assim, houve de certa forma, porquê? Porque dentro daquilo que eram as minhas, as minhas disciplinas e as minhas unidades curriculares que eu lecionava no contexto universitário, eram todas elas ligadas à gestão, neste caso à gestão de organizações desportivas. Portanto, eu fiz um mestrado em gestão com ok, uma ok, variante ok. de desporto Ok, estou a e perceber. obviamente que, pronto, fiz na altura, só para teres uma ideia, em 2004, e fiz também, portanto, em 2004 e depois um bocadinho mais à frente, estive ligado ao Programa Nacional de Formação de Dirigentes Desportivos. Dei muitas horas do módulo que eu dava, que era comunicar o clube desportivo, a associação, o que é. Portanto, acabei por visitar também muitas federações e, portanto, acabei por levar-lhes exatamente novas estratégias de comunicação, neste caso pela via digital, não é? E aqui, no fundo, começa a haver exatamente essa ponte, para além desta ponte, como eu te falei, de estar também aqui a oferecer ou a mostrar a estes jovens estudantes estes novos mundos digitais, naquilo que era a procura dos seus primeiros empregos. Não é? Ok, ótimo. Então tinhas um background relativamente ali ao desporto na parte mais de gestão e depois ao entrar também acabaste por abrir, porque gestão de empresas e tudo mais acaba por ser muito similar, não é? Acaba por mudar um bocadinho o produto ou o serviço e consegues Certo. então abranger várias empresas e isso dá depois a possibilidade de... Ok, espetacular. Sim, Perfeito. e aí repara, e depois aqui também obviamente que há um processo também quer dizer, que decorre depois
esta experiência que de alguma forma tive e que tenho tido ao longo destes anos de mergulhar a fundo nas dinâmicas de comunicação das mais variadas empresas, percebes? Pá, no fundo, de maior porte, de menor porte, acabei por vivenciar também esse capital de experiência que também me foi passado, obviamente por todas estas incontáveis horas que trabalhei, exatamente no sentido de apoiar a execução, neste caso, dos diferentes planos de marketing que essas organizações iam, obviamente, e, pronto, os planos de comunicação que elas estabeleciam e dos quais, e entre os quais, constava e vigorava também o LinkedIn, não é? Exato. E como é que foi, quais é que foram se calhar assim os principais obstáculos que tu tiveste principalmente no início, não é? Porque eu imagino que ires No início há se muitos, calhar a como deves empresas, calcular. Sim, no porque início, o bom, próprio LinkedIn, as isto pessoas das empresas se calhar conseguirem ver o valor que vão tirar dali de uma forma sim, muito eu direta. diria que, João, há vários obstáculos. Eu vivenciei vários obstáculos ao longo da primeira fase de carreira. Pronto, o primeiro obstáculo, naturalmente, como imaginas, o obstáculo associado à novidade, ao fator É novidade isso. destes recursos, não é? Portanto, ou seja, falar em LinkedIn nas empresas era algo de estranho, muito associado e catalogado à questão da empregabilidade apenas, não é? Portanto, Uhum, só ia sim. para lá quem procurava emprego, portanto, as empresas achavam estranho. Claro que depois elas começaram a perceber, espera aí, se esse é um sítio onde muita gente procura emprego, nós também temos que anunciar nesses espaços para Exato. Uhum. comunicar a nossa oferta, não é? E a nossa proposta de valor também enquanto empregadores, não é? Mas pronto, na fase inicial houve obviamente aqui repara, primeiro a estranheza da aposta neste tipo de canais, não é? Houve muitas empresas que tardaram a chegada ao LinkedIn e também não só a outros ambientes digitais, não é? Porque no fundo repara, estávamos a passar de uma realidade de uma comunicação muito estática, portanto, através dos seus websites institucionais, para uma realidade muito mais dinâmica nestes ambientes de redes sociais. Não é? Pronto, esse foi um primeiro obstáculo no que diz respeito a esta integração desta célula aqui, ou desta unidade aqui neste canal de comunicação. Depois, obviamente, também as minhas dificuldades inerentes numa fase inicial a que, pronto, e aqui em algumas empresas, se calhar mais tradicionalistas, de avaliar e julgar o consultor, não é? Portanto, há obviamente aqui um julgamento em função daquilo que eram os canais de comunicação e depois um Uhum. julgamento daquilo que era eu, Da o meu papel pessoa, quem, enquanto autor, da da pessoa, do formador autoridade. consultor. Exatamente. Pronto, isso aí, não te nego que houve naturalmente obstáculos iniciais naturais, não é? Claro, Portanto, claro, que claro. repara, que de alguma forma também me levaram a que durante uma boa parte, portanto, nos primeiros anos, eu diria que se calhar 2007, 8, 9, 10, eventualmente 11, eu tenha, digamos, apostado claramente em procurar aqui criar uma imagem e criar uma identidade e, de alguma forma, portanto, colocar no mercado todo o meu conhecimento e todo o know-how que ia adquirindo e ia tentando passar aos utilizadores, percebes? Portanto, no fundo, a lógica era um bocadinho, não me julguem por aquilo que eram as minhas experiências e vivências passadas, julguem por aquilo que são as minhas vivências atuais, não é? E pronto, isso como deves calcular em muitas empresas, malta estava-se literalmente a borrifar, quer dizer, eu, sinceramente, João, hoje, aquilo que tu estudaste há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás não te define, não é? Portanto, não te define e, portanto, de certa forma não te vou julgar pelas tuas escolhas que fizeste e que foram boas para estas matérias, não é? E portanto, agora pronto, tive organizações um bocadinho mais, digamos assim, de mentalidade Uhum. fechada, pá, e outras, obviamente, de mentalidade aberta, pá, mas Claro. tranquilo, gerir Eu, isso, eu- nunca ocultei o meu passado, ok? Portanto, claro, nunca, claro, claro. é que Eh, isso de alguma forma não era, pronto, no médio e longo prazo não era um fator relevante e, portanto, mantive sempre uma postura muito de grande abertura, pronto, e claro que muitas das vezes era, a parte interessante era as pessoas, no fundo, terem, sei lá, a intervenção que fazia, ou a palestra que dava, ou o curso que fazia, e depois a malta dizia, epá, ó Pedro, fiquei agora surpreso. Diga-me lá uma coisa, a sua imagem de mim mudou, foi por causa disso que leu, ou das 4 horas que recebeu, não é? Mas, pronto, mas isso Exato. faz parte do processo, fez parte do processo e Claro. fico feliz por tudo isso. Não voltaria atrás, nem voltaria a mudar as minhas formações de base. Boa. Eu estava-te a perguntar isto e até queria ir por este caminho. Porquê? Porque muitas das pessoas que podem estar a ver são pessoas que se calhar até querem iniciar um negócio ou que estão numa fase muito inicial. Eu então gosto sempre de pegar no início e o teu exemplo acho que é um exemplo E muito fazes bom. bem, e fazes Que bem. é como é que alguém que está a iniciar, por exemplo, hoje,
eu vejo muita gente a tentar iniciar uma empresa, por exemplo, que faz inteligência artificial e depois tenta implementar isso noutras empresas, não é? E eu queria pegar um bocadinho no teu exemplo também, principalmente no teu início, para que as pessoas se calhar tirassem alguma ideia, alguma dica valiosa, principalmente para o início, seja de como montar o próprio modelo de negócio, a própria estrutura, estas formas todas e a própria forma de comunicar, como é que podem, que obstáculos é que podem vir a surgir. Muitas vezes as pessoas têm algum medo de que, opá, eu se calhar pareço muito novo e as pessoas não me dão credibilidade, ou seja, como é que nós passamos essa credibilidade para o outro lado, ou o próprio modelo de negócio, às vezes podemos montar o modelo de negócio de várias maneiras. Pode ser cobrar, por exemplo, à cabeça, pode ser cobrar só por resultado. Isso acaba por ter coisas boas e coisas más. Daí eu estar a fazer estas perguntas e querer perceber um bocadinho o contexto da tua parte e, e algumas soluções que tu próprio tiveste para isso também, porque acho que vai ser muito útil para quem estiver a ouvir. Ahm, Como estava a dizer, decorrente deste processo, e como tu falaste muito bem, e como eu também te reforcei, na minha opinião, as nossas formações ou as nossas experiências de base não definem, não podem definir hoje aquilo que são as nossas ambições de futuro, não é? Portanto, hoje, o simples facto, quer dizer, tu teres feito, quer dizer, e como deves calcular, dentro deste panorama digital de profissionais que hoje, ah, de alguma forma, já legitimados e super credenciados também no panorama digital, tu tens hoje pessoas que, digamos, vieram das mais variadas, digamos, origens formativas. Alguns até com alguma formação de base, outros nem por isso, não é? E uhum, portanto, mesmo em alguns dos casos, este espaço, este ambiente digital, e que se calhar incluindo agora também estes novos fenómenos da inteligência artificial, são efetivamente, eu acho, áreas muito inclusivas, não é? Portanto, no fundo, permitindo que hoje as pessoas, quer dizer, munidas com, digamos, a tentativa de solucionar um determinado problema, de acrescentar algo ao mercado, em determinada área, venham a conseguir ter um enorme sucesso. E também acho que a comunidade em geral, o público em geral, tem de facto hoje também estado com outra abertura de espírito exatamente para isto. Quer dizer, se há uns anos atrás a malta dizia o quê? Mas o indivíduo não é formado nisto, naquilo. Não, mas o indivíduo não tem 50 anos de experiência comprovada com, digamos, canudos e certificados das entidades creditadas para. Pá, hoje, pronto, embora hajam áreas, naturalmente, onde isso ainda é, digamos, um elemento é um fundamental. bom filtro também, não é? É sempre um Claro, bom não, filtro. vamos lá ver, reparem, eu sempre vivi, eu sempre mergulhei digamos assim, naveguei por terras e por territórios académicos e universitários e, portanto, não desvalorizo nunca, nem desmereço nada daquilo que vivenciei, portanto, que acredito que fez tudo parte daquilo que sou hoje, não é? Portanto, sejam as coisas boas e menos boas, não é? Pronto, e hoje em dia também vemos isso, não é? Vemos contexto universitário, que também está agora com estas questões também da IA num processo também muito de readaptação, não é? Ou não, neste caso de uma nova adaptação a uma nova realidade à qual eles nunca sequer imaginaram possível e que, portanto, se estão também a tentar ajustar a esta nova realidade, não é? Portanto, e que papel é Certo. que terão nos próximos anos também aqui. Agora, é como eu te dizia, acho que esses caminhos hoje não devem limitar ninguém que nos está a ouvir agora a sentir que de repente são castradores de eu nunca irei ser capaz de eh, Não, e montar eu um até tenho negócio. visto uma tendência muito grande das empresas e nós próprios nas nossas, de, ok, obviamente que, especialmente para alguns perfis mais técnicos como um engenheiro, um solicitador, obviamente que a questão da licenciatura e tudo mais, e mestrado tem um impacto, mas para a maior parte das outras, por exemplo, marketing, vendas e tudo mais, não há propriamente um canudo, por assim dizer. Há muito mais o fazermos nos processos de recrutamento e exercícios e conseguirmos efetivamente ver se a pessoa tem capacidade de executar e que é realmente boa naquilo que está a fazer, porque até pode ter, e hoje em dia temos essa possibilidade, de aprender tudo no YouTube, no ChatGPT e tudo mais, e ter a capacidade efetivamente de executar muito bem, sem termos uma licenciatura, sem termos algo atrás, mas que temos toda a capacidade de o fazer. E te perguntar já, aqui entrando já especificamente sobre o LinkedIn, que é, qual é o principal erro que tu vês as empresas a cometer quando estão a trabalhar com o LinkedIn?
Olha, ora bem, relativamente a isto, e só para contextualizar todos, neste momento ao que estamos a fazer esta gravação, há cerca de 70 milhões de empresas registadas, há cerca de 200 mil empresas que pontuam no LinkedIn com a localização Portugal. Ok? Pronto, estes são aqui números genéricos aqui para esta matéria. Naturalmente que temos, e é difícil aqui tangibilizar, portanto o LinkedIn não nos oferece esse tipo de métricas, mas há um número ainda relativamente baixo de, digamos, de empresas com, digamos, eu diria aqui, com toda a sua edificação, neste caso todo o seu posicionamento bem estruturado e pensado. Portanto, obviamente as grandes organizações nacionais hoje têm naturalmente aqui uma presença forte e consolidada na rede e, portanto, procuram, talvez aqui, muitas delas, eh, ter muito claro que propósitos e que objetivos norteiam a sua presença. Eu diria que um dos erros mais comuns, muitas das vezes, é a malta não perceber muito bem, criou-se uma presença neste espaço, mas sem se perceber muito bem para que objetivos é que está Uhum. pontuada aqui. E não quero ir com isto dizer que, João, neste momento, tínhamos aqui, portanto, dentro deste espectro largo hoje de comunidades digitais, nestas redes sociais, TikToks, Instagrams, Facebooks, LinkedIns, hum, tínhamos aqui uma presença que tem que necessariamente obedecer aos mesmos objetivos em todas elas, não é? Portanto, há, Claro, obviamente, óbvio. e no LinkedIn, há alguns objetivos que, dependendo das organizações, são mais predominantes. Hoje, um dos objetivos claros que muitas das empresas marcam aqui ou procuram pontuar, o objetivo associado ao employer brand, não é? Portanto, aquilo que é posicionamento da marca enquanto uma boa ou empresa para trabalhar, portanto, uma culto desta marca empregadora, não é? E portanto vemos muito desse propósito e objetivo. Portanto, eu diria que há primeiro esse primeiro erro, não é? A falta de um propósito claro Num aqui, não é? objetivo claro. Um objetivo, ou de alguns objetivos claros, não é? Uhum. Depois, como deves calcular, vem uma segunda etapa que também poderemos aqui afinar como às vezes portanto, um elemento que é, obviamente, digamos assim, a não compreensão daquilo que são os elementos básicos de ativação destas mesmas páginas. Portanto, que são as características que norteiam aqui o preenchimento destas páginas aqui. Portanto, hoje não há de alguma forma, portanto, a página de uma empresa no LinkedIn tem hoje várias características, não só elementos mais descritivos, portanto, e de palavras-chave associadas ao seu perfil, tem também um quadro identitário de imagem, com as capas, as imagens de capa e essas mesmas, pronto, os conteúdos em destaque e afins, e depois um conjunto de outras áreas, nomeadamente portanto, as designadas showcase pages, os eventos, entre outras operações aqui. É óbvio que também aqui, muitas das vezes, subsistem, e confesso que ao longo destes anos fui também vivenciando um bocadinho tudo isso, empresas que, de certa forma, hum, algumas delas apareceram aqui um bocadinho assim meias de forma aos pontapés, não é? Ou o funcionário que criou a página, ou, portanto, ainda é muito comum em muitos dos casos vermos aqui alguma falta de governance, até mesmo, por exemplo, em empresas que tenham várias empresas dentro dos grupos, dos seus grupos económicos, não é? Pronto. Depois, obviamente que também, como deves calcular, as questões dos grandes problemas é a questão dos conteúdos, não é? A falta de uma linha de consistente conteúdos é também um dos grandes problemas que nós vivenciamos aqui na rede. Grande parte, eu diria, pelo menos dos últimos números, o LinkedIn indicava que de facto há um número ainda muito reduzido de empresas que publicam consistentemente pelo menos uma vez por semana. Ok? E portanto isto leva-nos a acreditar que ainda há espaço para esta, embora o LinkedIn tenha, neste momento, tudo feito e tenha estado a fazer tudo para ir colocando, digamos assim, por exemplo, mecanismos de agendamento de publicações para facilitar o trabalho de produção de conteúdos aqui, não é? E, portanto, eu diria que esses são os que eu te acabei de dizer, são assim os mais flagrantes, não é? E claro, se calhar o último de todos, o desconhecimento, um dos grandes problemas, o desconhecimento total, na minha opinião, para a esmagadora maioria das empresas, da questão dos anúncios, não é? Portanto, da publicidade no LinkedIn, que é de alguma forma também muito desconhecedora da grande parte das organizações que marcam pontos aqui no LinkedIn, ou que marcam presença no LinkedIn. Eu,
sabes o que é que eu acho? Que todos esses pequenos fatores derivam do primeiro grande obstáculo, Aquela primeira premissa, do sim. primeiro grande erro, exatamente, que tu disseste, que é eles não têm um objetivo muito claro e não percebem a importância. Eu acho que para quem está a ouvir, é importante nós deixarmos bem claro qual é que é a importância, ou pelo menos eu posso dar a minha visão do porquê é que é tão importante, não só o LinkedIn. Havia um post teu que era o LinkedIn já não é uma rede profissional, por isso já vamos a essa também, gostei. Mas era o porquê de eu achar que, seja no LinkedIn, seja noutras redes sociais, é tão importante nós expormos, especialmente se fores uma empresa. Existem, na minha opinião, três alavancas principais que nós podemos puxar para escalarmos os nossos negócios, crescer de uma forma mais relevante. Ou trazendo capital para a nossa empresa, que nós depois podemos usar para fazer muito mais coisas, não é? Ou inteligência artificial, software, que resolve muitos problemas sem intervenção humana. Mas a principal, que é a quase a definição de uma empresa, né? O que é uma empresa? É um conjunto de pessoas. E uma empresa, quanto maior é, mais fatura e mais cresce, conforme a qualidade das pessoas que essa empresa também tem. Por isso, quanto mais pessoas souberem da nossa empresa, se identificarem positivamente com a nossa empresa, mais capacidade nós temos de atrair talento, não é? E tudo isso vai resultar em termos mais pessoas, melhores e mais pessoas, que vai resultar em maior lucro, melhor qualidade e melhor entrega do próprio serviço que nós temos para prestar, serviço ou produto dentro de uma empresa. E eu acredito, e gostava de que falasse um bocadinho disto também, que a maior parte não consegue ligar a isto, mas as grandes, que é o que tu estavas a dizer, já perceberam-se disso e estão fortemente ahm, a apostar fortemente nas redes sociais, LinkedIn e por aí fora. Mas as pequenas eu acho que ainda não têm bem noção do impacto que isto poderá ter. Sabes que, João, também repara, as empresas pequeninas têm, pronto, têm aqui um desafio acrescido, não é? Portanto, no fundo, têm que Tem atender que gerar a caixa muitas. também. Sim, tem que gerar caixa. Esse é o primeiro problema. O primeiro problema, não, o primeiro foco. E depois têm que atender literalmente a muitos fogos, não é? A muitos fogos. Certíssimo. Pronto. Certíssimo, Isto, de concordo alguma 100%. forma, para muitas destas empresas é terrível e eles acabam por me dizer: epá, ó Pedro, eu não consigo estar em todo lado, não é? Quer dizer, não Mas consigo. não consegue entrar do lado porque não tem as pessoas certas. Percebes? E eu Claro. acho que vai dar à volta disso. Pronto, sim, E isso depois sabes que, pronto, em alguns dos casos, embora a gente ache que alguns destes comentários do faz o amigo, ou faz o, não é, ou aquela, digamos, menorização deste trabalho, não é? Ou a falta de profissionalização, não é? Porque qualquer um Uhum. faz um post, não é? Faz com que, pronto, a malta muitas das vezes diga, "Tá bem, oh, homem, então nós tínhamos alinhado tudo e você está há um mês sem publicar um conteúdo, quer dizer, isto de alguma forma você deitou fora tudo aquilo que a gente lhe passou de aprendizado, não é? Portanto, e é um desafio gigante nessas micro-organizações, não é? Nas grandes, como deves calcular, sei lá, eu, o ano passado, por exemplo, e este ano também já tive, sessões de consultoria, por exemplo, com toda a equipa de comunicação de algumas empresas, onde a malta diz, epá, fogo, isto é uma equipa, não é? Portanto, ou seja, 2 ou 3 indivíduos só para a área de produção de conteúdos, um só para conteúdo multimédia, só de vídeo, o outro só para lives, o outro só o analista, o outro só o artista do copy, o outro só anúncios, e tu dizes, uau, hã? Um dia quando for grande, é ter uma empresa assim, ou é ter uma exato. equipe. Mas é, eu acho muito engraçado ver e essa própria profissionalização que acontece, porque notam efetivamente a importância das coisas, e quando assim é, ahm, os próprios detalhes que vêm a seguir, a questão da consistência e tudo mais, eu acho que o não Correm haver disso. consistência e tudo mais decorre de não dar importância, porque se eles realmente dessem a importância que aquilo tem, acho que iriam muito Sabes que depois rapidamente alguns, resolver pronto, todos esses problemas, é, não alguns vão, pronto, como te disse, vão postando, depois há também sempre aquelas dúvidas, ok, eu vou internalizar esta ação, vou externalizá-la, ter uma entidade externa, não é? Dúvida se devo ter isso in the house ou fora de casa, não é? Portanto, em termos daquilo que é a prestação deste tipo de serviços, não é? Pronto, há um sem número de desafios e é como tu dizes, depois no fim do dia, pá, a malta tem é que gerar caixa, gerar, não é? Portanto, estado em, em ir continuando a poder ser capaz de pagar contas, não é? Pronto, literalmente por aí. Mas pronto, mas para, o é? LinkedIn depois eu diria que
há obviamente aqui uma rede, pronto, um outro fator que tu também já comentaste e que também acho que também importa aqui também puxar. Dentro do LinkedIn, as empresas de maior porte também foram percebendo que tinham aqui um ativo que deveriam explorar e potenciar, que era o ativo dos seus colaboradores, não é? De trazer aqui essa, digamos assim, esse público, que também está fortemente, digamos, conectado no mundo do LinkedIn, a também ser aqui, pivô, embaixador, da marca dentro destes meios. E a verdade é que nos últimos anos o LinkedIn também foi forçando as empresas a isso, porque foi-lhes tirando visibilidade da página institucional e foi dizendo: "Anda lá, potencia lá, mas é os teus colaboradores, põe essa malta toda a falar, a uma voz, não é, e pá, se tens uma empresa de 20.000 colaboradores, epá, se tiveres 20% dessa malta a fazer barulho, bem, o pessoal, de certeza absoluta que vai ouvir falar de vocês no LinkedIn, não é? E portanto, vou-te dizer que nos últimos anos têm sido muitos os programas que tenho feito, e nesta semana vou fazer mais 2, exatamente de, estimular e promover exatamente esta cultura de participação e de engagement digital, dos colaboradores. Claro, como deves imaginar, também este contexto, só já é passível de acontecer quando também calculas, as É um volume. organizações já são possuidoras de uma cultura, que leva o utilizador a dizer assim: "Epá, eu visto a tua camisola, João", ou então: "Epá, João, tu não me pagas bem, meu, tu não me dás boas condições, tu achas que eu agora vou para aqui digamos, a terreiro, aqui ao mundo digital dizer, gritar alto e bom som que tenho orgulho, e um sentido de pertença grande", não é? Mas pronto, mas a verdade é que, tem havido um coro crescente de grupo alargado de empresas que já perceberam que, necessitam de fazer esse estímulo e esse incentivo, não é? Pois, eu estou a perceber, ou seja, em vez de teres uma empresa só a fazer a promoção, se tiveres uma empresa que tem, vamos dizer, 100 funcionários, se conseguires meter 20 funcionários a falar sobre essa empresa e a fazer conteúdos de forma orgânica e tudo mais, naturalmente que, havendo obviamente qualidade, consegues chegar a muito mais gente. E depois tem outra coisa que é, se te conseguires pôr os melhores, ou os te identificas mais, vamos dizer assim, se tu tens o top 20 funcionários, né? Normalmente eles têm umas X características e provavelmente as pessoas também que estão à volta deles têm características similares, valores, princípios, e se Sim, tu sim, sim, sim. conseguires fazer com que essas pessoas estejam satisfeitas e comuniquem, ainda vai chegar a mais pessoas Ó João, dentro muitas dos das valores e empresas princípios do têm teu top 20. também sabes que muitas das empresas também têm os seus influencers, não é? As pessoas, pá, e hoje aqui também no vimos nascer também um novo posicionamento dos CEOs, quer em Portugal, quer fora dele, não é? Ou Certo, a seja, as humanizar empresas mais também. começaram a realizar que, espera lá, o nosso, comandante, não é? O nosso comandante, o nosso maestro, que goza, muitos deles, de enorme visibilidade, epá, se nós potenciarmos a que ele tenha aqui uma voz, e ajudarmos a potenciar esta voz, para lá, se calhar chegamos, opá, eu vou-te dizer que temos hoje em dia CEOs aqui na nossa Praça Nacional que o post deles versus o post da empresa, o post deles chegará, se calhar, bem à vontade a 10, 20 vezes mais do que a página institucional. Certo, certo. Organicamente, Uhum, uhum, uhum. Tens também exemplos temos este como fenómeno, também temos o este Miguel, fenómeno. o Miguel Milhão já não é o CEO, mas o Sim, Miguel mas Milhão tens podia essas ser um figuras, exemplo, vou dar podia alguns ser o exemplos, Celso Las o Casas. Celso Las Casas é talvez na atualidade, uma das, e portanto aqui dizer a todos, goste-se ou deteste-se, mas a verdade é que Certo, isso nunca se vai eles agradar a toda a gente. potenciaram a figura, mas podemos ir a outros nomes que se calhar hoje em dia vão sendo mais consensuais na praça, o Rui Nabeiro é um exemplo se Sim. calhar Uhum. dos mais, digamos, significativos aqui. Temos outros também que vão tendo já uma pegada digital muito, muito forte. O Mário Ferreira, não é? São figuras que de alguma forma têm hoje uma presença, portanto, e hoje, como eu costumo dizer, cada espirro digital destes senhores tem um impacto enormíssimo junto até porque eles acabam por trazer o quê? Eles acabam por trazer o lado mais humano da organização, percebes? Para dentro destas redes, não é? Confiança, na minha É isso, opinião, é um bocado isso. confiança, É, traz publicidade, confiança. Quanto mais confiança humanização. as pessoas tiverem na empresa, maior a percentagem de pessoas que vai converter. Seja para ir trabalhar, seja para comprar um produto ou um bem ou um serviço.
Sim, acho que é um bocadinho por aí. Na tua opinião, então, devia-se mesmo haver essa separação de isto é, por exemplo, o LinkedIn da marca e isto é a pessoa, o CEO, o Sim, líder, quem há vai. uma sim, portanto, tu hoje tens aqui, pronto, como tu sabes, os utilizadores, as pessoas que estão aqui a ouvir-nos, portanto, tu tens os perfis, os utilizadores e tens as páginas, não é? Portanto, hoje, dentro de um quadro organizacional, a empresa naturalmente detém aqui a responsabilidade máxima pela comunicação institucional e tem também aqui o papel de incentivo, de promoção, exatamente desta pegada via, portanto, colaboradores, não é? Pronto, obviamente que tem que haver aqui um trabalho preparatório, um trabalho também de demonstração e de capacitação desses profissionais para estas áreas, até porque, repara, não só hoje, no que diz respeito ao LinkedIn, os utilizadores são responsáveis exatamente por esta pegada ou por esta comunicação também eh, dissimulada, a comunicação institucional dissimulada por eles, mas também hoje muitos utilizam-nos para, por exemplo, para aqui a parte mais comercial, não é? Portanto, hoje, de facto, LinkedIn é um anfiteatro natural onde todos os dias se fazem eh, milhares de encontros e milhares de negócios, não é? Aqui pelo mundo do LinkedIn, como também hoje, também uma rede, como tu sabes, se calhar é já a natureza mais antiga, um espaço também muito natural para que as empresas venham aqui recrutar ativamente candidatos, não é? Certo, exato. Conseguem identificar onde é que estão as pessoas, qual é que é Sim, a posição onde, hoje onde elas até te estão. vou Por exemplo, dizer se que em alguém for muitas diretor de áreas. marketing, consegue ir a todos os diretores de marketing quase e começar a incentivá-los a candidatarem-se, por exemplo. Coisa. Nós, Sim, sim. nós, por exemplo, Não, hoje, fazemos hoje isso também. temos. Tá bom? Sabes que em muitas áreas hoje eu dir-te-ia que é mais provável de o candidato, portanto, do recrutador ir ter ao candidato do que ter o candidato ao recrutador, não é? Ou à empresa, não é? Portanto, quando a Pessoalmente, sou muito empresa. bom. Claro, bem, aí esses são altamente disputados, não é? Até porque, repara, antigamente as empresas disputavam, eu te posso dizer, 20% do mercado, que eram 20% dos profissionais que estavam ativamente à procura. Hoje, Certo. as empresas disputam mais, além desses 20, 80% que é o designado talento passivo, não é? É alguém que não está a trabalhar para uma outra organização, mas que pode ser, eventualmente, alvo de cobiça para ser persuadido para iniciar um projeto de outra organização. Exato. Ahm, e em termos de, antes de passarmos para o próximo tópico que eu queria aqui, só queria bater este ponto, que é, temos a questão da página, temos a questão da pessoa que, na minha visão, tem papéis diferentes no tipo de conteúdo, no tipo de mensagem, um traz mais confiança, mais, se calhar o seu lado pessoal, mais humano, o outro se calhar um bocado mais institucional, se calhar um bocadinho mais partilhar como é que é o próprio ambiente da própria equipa, para que as pessoas também, dependendo do objetivo, aquilo que tu estavas a dizer, né? Se for a recrutar talento ou vender simplesmente bens e serviços. Mas, por exemplo, se eu quisesse que os meus funcionários começassem efetivamente a fazer esses conteúdos e a promover a empresa e a expor a marca e por aí fora, que estratégias é que uma empresa ou alguém que esteja a ver isto, um empresário que esteja a ver isto, poderá utilizar para realmente incentivar os funcionários a fazer isso, não é? Ou como é que poderia montar em termos estratégicos João, para. o primeiro, certo, eu primeiro, obviamente que enquanto empresário terá que avaliar um bocadinho também eh, qual, qual é a percepção, lá está, a tal avaliação do estado da arte, da cultura organizacional, ou seja, se estamos perante Uhum. uma equipa de profissionais, vá, satisfeita, uma equipa de profissionais que hoje já veste a Pois, camisola, se não pronto, tiver, isso mais às vale estar vezes quieto. eu até te vou dar aqui alguns exemplos. Quando hoje, às vezes, estou a trabalhar com alguma organização e eu consigo, através do LinkedIn, através de uma das licenças premium do LinkedIn, de uma das licenças pagas do LinkedIn, eu consigo percepcionar qual o número de colaboradores que a empresa tem registados no LinkedIn e qual desse número publicou conteúdos nos últimos 30 dias. E, portanto, quando muitas das vezes nessa leitura identifico que há uma cultura de participação digital muito, muito baixa, normalmente fico logo com muitas reticências a este processo, indicando à empresa, olha, reparei que
parece-me não existir aqui ainda uma grande cultura de participação digital dos teus colaboradores. E aqui, genericamente falando, não é? E portanto, logo aí, Certo, certo, muitas das certo. vezes digo, João, olha, se calhar, e algumas dessas empresas eu digo, olha, se calhar não vai Estou correr primeiro bem. na cultura. Não vai correr bem. Porquê? Porque, imagina, se tu me disseres, eu sou teu colaborador, e tu vais-me dizer, imagina, eu estou insatisfeito, e tu dizes, ó Pedro, pá, para a semana, ou melhor, amanhã vais colocar esta imagem de capa no teu perfil da nossa empresa. Olha, vais ter que publicar isto na tua rede. Epá, mas propósito, não é? Quer dizer, isto aconteceu, hoje em dia felizmente não, nem tanto, mas aconteceu num passado recente. Percebes? Empresas que impunham uma determinado conjunto de orientações, epá, e que normalmente tinham más experiências, não é? Portanto, tinham más experiências. Portanto, há, obviamente, aqui um trabalho prévio inicial. Depois desse trabalho prévio, há um trabalho de educação digital que as empresas promovem, procurando aqui levar aos colaboradores um pouco daquilo que é o panorama atual e aquilo que hoje se pede também aqui a todos, não é? Portanto, a terem aqui um papel mais ativo também, colaborativo neste processo. E claro que há todo um caminho passo a passo, não é? Quer dizer, não começas hoje de repente, para, em algumas das situações, eu este ano já fiz vários programas de embaixadores, onde nós, identificamos naturalmente os propósitos e os objetivos que a marca tinha a querer potenciar este grupo de micro-influenciadores internos da empresa, Uhum. capacitamos estas pessoas, demos no fundo também noções daquilo que, exatamente aquilo que eu te disse, não é? Olha, sabias que hoje uma publicação feita por um colaborador tem um X número de mais impacto do que feita por página institucional e, portanto, até, olha, sabias que nesta última semana os contributos de todos os colaboradores geraram mais de X mil impressões, X número de cliques, X número de visitas ao site, X número de conversões, X número de candidatos, enfim, E as acho que mais também é variadas importante, métricas podem ser Pedro, exploradas, não é? desculpa estar a interromper, mas acho que estava a pensar nisso antes que passasse, que era, ao fazermos essa ponte, conseguirmos ligar diretamente ao que o funcionário em si vai ter de benefício. Porque eu acho que se não for, por exemplo, se eu disser a um funcionário que isto vai ser bom para a empresa e ele não conseguir ligar muito bem porque é que vai ser bom para ele, Sim, isso pode exatamente. ficar um Aí bocadinho novamente assim a no ar, questão, ou claro. seja, isto traz mais sites, traz mais visitas ao site. Está bem, mas eu recebo mesmo no final do mês Sim, se é tiver isso, é pouco. isso, é isso. Mas Não, dizer que repara, não é assim que acontece. Ou seja, se houver isto, vamos ter este resultado, isto vai significar isto para ti, o que pode significar um crescimento, o que pode significar isto, whatever. Mas não, conseguirmos ligar é isso, diretamente, tem que para ser, mim tem tem que haver sido um muito win-win. útil. Certo? Tem que haver É, um win-win. E, portanto, se a empresa hoje focaliza os benefícios apenas nela, não é? uhum, E esquecendo o colaborador, epá, acaba por ser, como deves calcular, um erro rotundo, não é? Portanto, ou seja, não, ainda, olha, amanhã vou fazer uma intervenção junto de uma empresa. Exatamente quando estávamos a fazer o trabalho preparatório, estávamos exatamente a chegar a esse entendimento, não é? De que, epá, não podemos agora de repente orientar isto a dizer não, nós queremos que vocês façam barulho para nosso benefício, não é? Estamos a borrifar-nos para vocês. Não, quer dizer, aqui. Embora repara, a empresa também é consciente, no meu caso em particular, do LinkedIn, a empresa também é consciente que ao tornar aqui, estimular o colaborador a ser mais ativo digitalmente, este colaborador fica também mais exposto ao mercado, fica mais claro, visível. claro. João, eu já tive Claro. experiências, vou-te contar uma das mais recentes. Instituição bancária. Na altura, convidei, portanto, pedi-lhe autorização se poderia ter uma, poderia contar com um perfil de um colaborador Uhum, dado como, pronto, como cobaia para mostrar como é que deveríamos vestir o perfil com as cores da organização. Pá, esse colaborador, passado um mês, foi convidado para liderar um projeto numa outra instituição bancária, não é? Portanto, ou seja, basicamente, digamos, esta promoção certo, digamos aqui, digamos assim, sair de um espaço muito invisível, não é? Para tornarmos mais visível este espectro de colaboradores, epá, certo. também tem riscos para a organização, não é?
Claro, mas assim, eu opero mais de uma perspectiva de que isso não posso controlar, isso pode acontecer, quer ele se exponha, quer ele Claro, não se exponha. Eu acho que exatamente, eu é tenho isso. que me estar preocupado e eu acho que isso é, na minha opinião, é pensar um bocadinho pequeno e posso estar completamente errado, atenção. Ahm, eu quero é tentar manter os meus funcionários realmente porque eu efetivamente dou boas condições, permito com que eles cumpram com os seus objetivos pessoais dentro da minha organização e estão realmente felizes dentro da minha organização, do que tentar, porque senão aí eu acho que podemos entrar até em estratégias de tentar prender funcionários quase, como eu não Sim, vou sim, sim. expor porque quero prendê-lo aqui, eu Ó João, vou fazer isto deves porque quero, eu ou, já ou tive dar-lhe aquela senhorinha ao final do ano, ao final de 2 anos, porque vais mantê-lo para mantê-lo ó João, aqui. já Eu tive sempre todas as fui muito experiências. contra essa, Sim, ó essa João, já tive filosofia. todas as experiências e mais algumas, como te disse. Aliás, eu lembro-me Sim, das sim, sim. primeiras de algumas, uma célebre palestra que dei, também numa escola, numa universidade em Lisboa, e um indivíduo disse: Ó Pedro, há forma de eu blindar a nossa página da empresa do LinkedIn para que ninguém saiba quem é que trabalha na empresa? E eu disse: "Epá, sim, olha, mete-o no menos Basta 5 apagar. na internet, mete-o no menos 5 no, portanto, no teu, na cave, não lhe des internet, pá, e pronto. Mas pronto, decorre tudo de um processo que eu acho que tem havido aqui também, cada vez mais, de um processo de educação digital, do colaborador, percebes? Pronto, É. as realidades E, estão no mercado, não é? é. E pronto, só terminando, eu acho que o foco deve mesmo estar na empresa em tornar-se melhor, ter condições melhores e no fundo, quase como aquela lógica de que há muitas pessoas que até podem querer trabalhar, por exemplo, para a Google, a receber menos do que estão a receber no emprego atual, mas ir para a Google porquê? Porque vão ter este benefício, seja o que for que eles acreditem que seja verdade, seja porque vão aprender muito mais, seja porque vão evoluir pessoalmente muito mais, ou porque se identificam mais com a empresa, ou seja o que for. Eu acho que esse, na minha opinião, deve ser o foco da empresa e não propriamente esconder, ou eu acho que aí viras o foco para o que não é Mas importante. eu Não é? diria que, João, pronto, já não é essa a tendência, não é? Felizmente que essa Uhum. tendência Sim, sim, tem eu tem também acho que está. Uhum. tem atenuado e está praticamente. Pronto, repara, também temos aqui a realidade, e tu sabes disso, cada indústria tem realidades diferentes, não é? Quer dizer, Claro, pronto, há claro. indústrias que, por serem muito competitivas, gozam já de uma maturidade maior também destas áreas digitais e outras que ainda estão um bocadinho, fase ainda mais existencialistas, não é? Portanto, como é normal. Agora, indo aqui para o próximo tópico que eu gostaria de abordar, que era, obviamente que tens muita experiência com as empresas, com o que eles estão a fazer, as próprias estratégias de marketing e vendas e por aí fora. Mas para quem ainda está aqui, porque o LinkedIn também tem o outro lado, que é o próprio funcionário em si, não é? O colaborador que está à procura. Qual é que seria o principal, se calhar, principal conselho que tu poderias dar para estas pessoas que querem efetivamente conseguir entrar em boas empresas, com boas oportunidades de crescimento? Quais é que são, se calhar, aquelas características que tu identificas como positivas que alguém pode tomar, por exemplo, ao expor-se no LinkedIn? Algumas práticas, algumas boas práticas. Olha, eu diria que temos, se calhar aqui, provavelmente 3 grandes, vetores aqui, não é? Pronto, o primeiro vetor, como é mais do que óbvio e natural, é, digamos, a informação que cada um de nós dispõe, ou disponibilizou nos seus perfis, do LinkedIn, não é? Como deves calcular, é o primeiro ponto de partida para tudo, não é? Como deves calcular, ao longo dos anos, muitos dos profissionais que se calhar até nos estão a ouvir, até dizem: "Epá, ó Pedro, eu nunca fiz sequer um CV", não é? Ou não tenho um CV, pronto. Ou então tenho um CV muito desatualizado, muito já longe daquilo que eram as realidades, atuais. Mas, neste caso do LinkedIn, as coisas são um bocadinho diferentes, porque se o CV é quase um documento privado, só disponibilizado para alguns utilizadores, o LinkedIn tem esta informação pública. E, portanto, a primeira grande desafio destes profissionais que hoje querem perspectivar uma nova era, uma nova etapa nas suas carreiras, ou até um iniciar de carreira, há que, obviamente, digamos assim, de discutir ou desenvolver aqui alguma preocupação sobre tudo aquilo que está vertido nesse mesmo espaço. Sejam as conquistas, sejam, digamos, os grandes, digamos assim, os grandes, vá, accomplishments que tiveram, portanto, as suas grandes conquistas,
Há obviamente aqui que ter alguma preocupação muito consciente de toda a informação que ali se coloca. Portanto, hoje não queremos ter informação desatualizada, informação que às vezes está muito longe daquilo que nós, de certa forma, e são se calhar imensos perfis, João, que muitas das vezes olhamos e tu dizes, epá, este perfil não é abonatório para o capital de experiência que aquele utilizador ali dispensou. E, portanto, os primeiros, obviamente, palavras vão para isso. E aqui falo também da imagem da fotografia de perfil, que também é um fator crítico. Aliás, muitos dos recrutadores mencionam-nos como um fator crítico, muitas das vezes, de decisão, de contactar ou não contactar, gostem ou não deste tipo de contextos aqui, ou É seja, normal. Isso é a é realidade do mundo. depois, naturalmente, um perfil que deva veicular aquilo que são as nossas áreas de interesse, aquilo que são as nossas áreas de especialização, devem estar refletidas exatamente nestas várias palavras-chave que podemos agora dispensar ao longo deste cartão de visita. Depois, num segundo vetor, as pessoas com quem nos relacionamos. Muitos dos utilizadores refletem no LinkedIn aquilo que também aconteceu no seu dia a dia. Pá, perdem oportunidades. Epá, estou a ouvir aqui este podcast com o João e com o Pedro Caramês. Epá, não fui ao LinkedIn fazer um convite a estas duas pessoas para fazerem parte da minha rede. Olha, hoje estive naquela reunião e não quis saber e fui negligente e não conectei ou que não solicitei. A rede de contactos é hoje um ativo fundamental para qualquer utilizador, é um asset que eu diria aqui super, hiper relevante. E, portanto, as minhas segundas palavras vão exatamente para um reforço, um Sua estímulo, uma rede. para esta rede de contactos. Repara, ó João, tu mandaste-me um e-mail, quer dizer, obviamente que isto para dizer o quê? Há utilizadores que o simples facto desta ação que tu fizeste, se calhar comigo, para muitos provavelmente não estão a ouvir aqui, parecia uma coisa de, ele se calhar não vai responder, ou ele se calhar não. Portanto, as coisas, de alguma maneira, são diferentes a partir do momento que vocês se consciencializam que estão entre, ou querem estar, digamos, com quem é que querem estar, em que contextos é que se querem integrar. Portanto, esse é uma segunda vertente importante e, portanto, há aqui não um crescimento em quantidade, mas em qualidade. Depois, num terceiro nível, o nível de percebermos que esta rede exige participação por parte dos utilizadores. Seja uma participação consubstanciada nas publicações, seja nos comentários às publicações, seja naquilo que é os mecanismos de escuta face a tantas outras pessoas ou empresas que aqui publicam, não é? Sejam também às próprias oportunidades que também aqui surgem também neste espaço. Portanto, eu diria que são três estes pilares, portanto, o edifício principal, o seu perfil, a rede, este ativo tão importante obviamente, para nos posicionarmos, também em termos daquilo que são os mercados que queremos vir a atuar, não é? E depois o contexto de participação. Não é? Relembro, uma participação, hoje quando falo em participação incluo conteúdos, mas incluo comentários, incluo partilhas, mensagens, Certo. portanto há um universo de ações que eh, esta combinação explosiva destes três fatores, não tenho dúvidas que colocará ou pode colocar muitos dos utilizadores, e isso tem acontecido. Eu diria, o próprio LinkedIn diz que, neste caso, há todos os dias milhares de pessoas que são contactadas e que são recrutadas e que são, percebes? Que fecham negócios e que espreitam novas oportunidades. Portanto, tens aqui muitas coisas que acontecem agora. Acontecem, eu diria, E que é engraçado maioritariamente que são mulheres, não é? básicas, não é? Sim, 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 epá, mas, ó João, Mas que a maior todas parte das estas pessoas coisas não faz. mas, ó João, em todas estas coisas, tu se calhar, se olhares para O trás, mundo é assim. tu dizes, a malta diz, ó João, como é que conseguiste? Epá, olha, foi uma coisa de cada vez, meu, pá, fui convidando um gajo de cada vez, pá, pronto, aqui as coisas são mesmo assim, não é? Quer dizer, não, foste convidando uma pessoa de cada vez, não é? Pá, como é que tu trabalhas, Exatamente. começaste a trabalhar com todas as empresas? Epá, foi uma de cada vez, pá, pronto, veio uma, depois veio outra, pronto, e as coisas foram, quer dizer, agora, ajustei, pá, sim, às vezes correu bem, outras vezes correu menos bem, mas pá, fui insistente, percebes? Exato. Pedro, relativamente à participação, achas que as pessoas devem ser politicamente corretas, ou seja, serem neutras, vamos dizer assim, não é? Não exporem as suas opiniões e convicções de forma se calhar aberta, porque podem, obviamente, eliminar algumas possibilidades, ou devem efetivamente ser claras com a forma como são, os seus valores, os seus princípios,
porque isso poderá atrair se calhar as pessoas certas ou se calhar as pessoas com que elas mais se vão identificar no seu mercado de trabalho e por aí fora. Não sei se pensas nisso sequer, se é uma coisa, mas eu acho que é uma coisa que a mim vem-me à cabeça do que poderá ser relevante ou não. Ahm, por exemplo, Sim, olha, o que é que eu vejo nessa matéria? Hoje, no que diz respeito ao LinkedIn, e aqui podemos lá está, mais uma vez, dentro daquele espectro de participação, diferenciar a 3 níveis. O primeiro nível das publicações, não é? É claro que hoje, publicações do politicamente correto, muitas das vezes são publicações que atraem, infelizmente, em muitos dos casos, pouca participação, portanto, ou seja, conteúdos que são muito neutrais, parece que não tem infelizmente personalidade, não tem uma opinião, não é? ou não, ou às vezes até, quer dizer, pronto, se tens uma opinião que é muito consentânea com, digamos, uma maioria expressiva, se calhar acabam por ser. Portanto, hoje as unpopular opinions, não é? As opiniões pouco populares, as opiniões mais polémicas, muitas das vezes são estrategicamente colocadas, não porque, digamos assim, são opiniões dos próprios autores, mas sim são estratégias para potenciar, obviamente, uma participação alargada de outros utilizadores. Às vezes há pessoas, pronto, isto aqui também tens várias figuras, não é? Portanto, eh, tens pessoas que olham, por exemplo, para uma publicação tua mais corrosiva, mais, digamos, provocadora, como uma chance para apelar a uma participação, digamos aqui, saudável de muitas vozes, eh, diferentes opiniões, que é espetacular, que é espetacular. Infelizmente, em muitas das situações, as pessoas não conseguem ter essa capacidade, às vezes, de escrutínio, que é, pá, tu fizeste uma publicação impopular, mesmo a provocar, por exemplo, no outro dia fiz uma a dizer assim, epá, fotografias de LinkedIn de braços cruzados, pá, foi, isso é muito 1930, não é? Pronto, isto foi um comentário provocador, percebes? Pronto, foi um comentário, aliás, até deu-me vontade de rir há uns tempos, o, o, o Roberto Cortês, um homem aqui do digital, estava completamente hilário porque havia um indivíduo que o tinha gozado por ele ter uma fotografia de braços cruzados e o próprio indivíduo que fez essa mesma, digamos, intervenção também tinha os braços cruzados na fotografia, não é? Mas pronto, mas isto para dizer que, pá, é obviamente nesse lado, e havendo aqui um profundo respeito pela opinião de todos, naturalmente que as opiniões que trazem aqui um bocadinho mais de. E pronto, e não é à toa que, como nós vamos ver, portanto, vá, o Celso Las Casas, o Miguel Milhão, acabam por ser personagens que trazem sempre aqui digamos, um ADN às vezes muito corrosivo, em alguns dos casos, e pronto, e que gera aqui de facto uma enormíssima envolvente e algumas delas, infelizmente, têm sempre a mais positiva, não é? Pronto, isto é um caminho. Pronto. Daí que eu dizer que, em alguns dos casos, sim, as opiniões podem naturalmente aqui eh, apelar a essa participação. Claro que aqui em alguns dos casos, e aqui também às vezes se discute muito, alguns utilizadores se devem trazer aqui as suas áreas políticas também aqui para o LinkedIn, não é? Quando eu digo as Mas políticas, é ter uma opinião sobre alguma coisa, porque pode, na minha opinião, não é? Nós dizermos o que nós achamos de alguma coisa, que nem tem que ser da política. sim, podem Revela ser um de outras bocadinho das questões. nossas características, dos nossos valores, do que é que nós damos valor, do que é que nós acreditamos, e isso pode muitas vezes, pelo menos para mim, se estou a ver alguém, poder perceber, pá, eu concordo contigo ou não concordo contigo, ou pelo menos a respeito tu tenhas efetivamente uma opinião, não quer dizer que tenha que concordar contigo nessa opinião, do que se calhar alguém que é demasiado, que é muito generalista, que parece que não tem tanta opinião. Porque acho que isso também pode ser contraproducente no sentido em que tentamos agradar a toda a gente, mas e t- nós não queremos agradar verdadeiramente a toda a gente. Normalmente temos É, não, um e não tipo vamos de pessoas, conseguir, um eu às tipo de vezes também fico. organização que vamos nos identificar e que vamos querer trabalhar ali. E só tentarmos abrir a toda a gente pode ser contraproducente. Eu não sei se me estou a conseguir explicar bem. Se eu tiver uma opinião muito fincada sobre uma coisa, não é? Ou dizer realmente a minha opinião, eu sei que vou afastar algumas pessoas e atrair outras mais para mim. Mas se calhar, se eu for verdadeiro comigo próprio, eu vou afastar quem? Quem eu provavelmente também não quero falar. E vou atrair quem? Quem eu provavelmente quero falar mais, não é? E eu acho que essa questão de dar opinião e ser genuíno com o que nós
Sim, aqui não devemos nos. Digamos Eu que pode ser. procuro, sempre que sou chamado, João, a esse contexto, e sempre que também recomendo às pessoas que, pronto, dentro naturalmente do respeito, do respeito perante os outros, de, pronto, não queremos hoje, até porque no caso do. Repara, noutras redes, muitas das vezes nós vemos os comentários fakes, não é? Os falsos, os perfis. No LinkedIn a coisa não é tão. E portanto também não temos hoje aqui. Eu costumo normalmente dizer a alguns utilizadores que é quando as publicações atingem um patamar tal de visibilidade, portanto, e começam a chegar às 60, 80, 100 mil visualizações, bom, isto começa a alcançar um conjunto, umas franjas que já vão muito para lá daquilo que são as redes de cada um, não é? O que, Uhum. de certa forma, vai atrair um conjunto de pessoas que não estavam sequer alinhadas às nossas Sim, que vertentes, tem opiniões completamente distintas mas que decidem, em muitos dos casos, porque me disse, há em algumas, digamos assim, algumas frentes e algumas áreas, pessoas que efetivamente, pronto, têm uma perspectiva sempre muito cáustica. Epá, eu vou dizer que às vezes, por exemplo, no Google, eu tenho conta no Google Meu Negócio, não é? Portanto, onde tenho reviews, Google My Business, dos meus serviços. E há utilizadores que muitas das vezes, pronto, às vezes até pela curiosidade, clico para ver as reviews dos utilizadores, pá, e há utilizadores que em 50 ou 100 reviews que fizeram no Google, nunca souberam elogiar, portanto foram sempre coisas para destruir, não é? Portanto, aliás, eu até acho que em alguns casos, por exemplo, percebe-se muito, às vezes as caixas de comentários dos jornais portugueses, desportivos e generalistas, como verdadeiros centros de terapia de algumas franjas da população, não é? Portanto, que a malta vai lá, enfim, desabafar. e desabafar-se, não é? E dizer uns palavrões e depois dizer, pronto, agora já posso dormir descansado porque já insultei o sistema, já insultei tudo e tudo. Exato. Agora é que o mundo vai mudar. Mas pronto, é como te disse, João, eu acho que de alguma forma, respondendo novamente à tua questão, acho que sim, que as pessoas devem obviamente hoje ter essa personalidade, eh, aqui, pronto, alguns obviamente são mais politicamente corretos e, portanto, procuram às vezes dividi-la mais de forma privada, não é? Muitas das vezes. Olha, João, não quis partilhá-lo publicamente, mas, não é? Isto ou aquilo, percebes? Exato. Eu acho que só devem ser verdadeiras com elas mesmo. Sim, sim, Algumas pessoas sim, sim. não têm opiniões que são muito fixadas só de um lado. Pode ser financeiramente, não tem que ser político, em termos políticos, pode ser sempre uma opinião sobre algo financeiro, algo do futebol, seja o que for, mas terem uma opinião, pronto, serem elas mesmas, eu acho que é o mais importante, porque mesmo que se afaste alguém, ah, provavelmente não é as pessoas com que nós queremos também estar a conectar no dia a dia, e eu acho que tem muito mais probabilidade também de atrair as pessoas que nós gostamos e que nós também queremos partilhar mais do nosso dia a dia e por aí fora. Ia-te pedir, só para terminarmos, agora estamos aqui a chegar a uma horita para não deixar estender muito mais também, que era se tu tivesses que dar um conselho ahm, a um empresário que nós falámos de empresários iniciantes que têm um problema mais de cash flow, provavelmente não vão estar com a cabeça para isso neste momento, se calhar, a maior parte, e depois falamos de empresas grandes que já têm as coisas todas estruturadas. Para aquele empresário que já tem uma empresa, vamos dizer, com 10, 20 pessoas, depende sempre da indústria, não é? E que já está a começar a ver a importância disto, já está a começar a ver que tem que efetivamente fazer. Qual é que seria o teu principal conselho para as pessoas que estão nesta situação? Estás a falar, no caso dos empresários, que neste caso é Já tem diferente uma. daquele público que nós tínhamos visto ali, não é? Certo, nós tínhamos visto o iniciante que está com problemas de cash flow, está focado em vendas e tudo mais e está tudo certo, é uma fase. E falámos também sobre aqueles que já estão num período em que tem o copy, tem o analista, tem todas essas pessoas já tudo montado, não é? Mas para aquele empresário que já tem uma mini estrutura, já começa a ver a importância do digital, do LinkedIn, se calhar como uma alavanca para os seus negócios, quais é que eram os teus principais conselhos para este tipo de empresários? Para começar a profissionalizar e a estar presente com mais consistência no próprio LinkedIn. Obviamente que aqui é indicar-lhes que efetivamente os próximos anos exigirão uma participação digital da organização de forma inegável.
obviamente que aqui, dentro destes contextos, há, como nós falamos logo de início, um conjunto de pilares sobre os quais, e ainda há pouco falamos aqui também num deles importante, que falamos mais das pessoas, mas também falamos da empresa, destas questões da credibilidade, estes princípios basilares que devem nortear a presença de uma organização que quer ser uma organização verdadeira, uma organização que passe, obviamente consiga passar digamos, canais digitais, aquilo que é o seu ADN, não é? Portanto, aqui, esses são pilares importantes, obviamente que eles quererão e que queremos passar em termos de conselho para essas pessoas. Depois, obviamente, aqui estimular também aqui uma comunidade, digamos assim, esta tal estrutura, esta pequena estrutura, a perceber que hoje todos estão convocados a participar nesta, digamos assim, neste grande anfiteatro digital, sendo naturalmente a empresa aqui um pivô para essa e uma alavanca para essa operação, mas obviamente aqui o papel que hoje queremos estender e envolver todos nesta mesma dinâmica, não é? Portanto, a empresa hoje precisa de estar socialmente conectada com o mundo e essa conexão faz-se através das pessoas, não é? Através das pessoas. Portanto, são essencialmente aqui esses contextos aqui. E, portanto, entender que de alguma maneira há um caminho que não é um caminho que hoje não temos uma fórmula mágica, não é? Muitas das vezes as pessoas, João, epá, tu achas que se eu investir 2 € aqui vou buscar 10 € logo a seguir? Pá, as coisas não são, portanto, é um caminho que de alguma forma o empresário tem que dar. Não faltam hoje, como tu também disseste, meios e recursos para que ele, digamos assim, tenha de alguma maneira aqui maior conhecimento sobre isso, seja um conhecimento que é adquirido, seja um conhecimento que lhe é passado por tantas pessoas que hoje, no Uhum, plano digital, hoje estão, diria, de um meio cada vez maior fácil acesso e que nos permitirão ter opiniões, vozes que poderão também orientar a organização para tomar um conjunto de decisões sobre os caminhos a tomar. E aqui, caminhos que também é importante que esse empresário perceba, são caminhos que hoje não há um caminho que perdure durante muito tempo. Estamos a viver tempos de ok. grande rebuliço, de grande transformação e, portanto, o que estamos hoje a decidir neste momento em que estamos a falar e que estamos a levar para o ar este programa, daqui a mais umas semanas ou uns meses podem ser já totalmente diferentes. E, portanto, Uhum, abrir na mentalidade deste empresário a consciência que há de facto aqui que e aqui também a importância de ir sendo cada vez mais célere e ágil a adaptar-se aos, uhum, digamos assim, aos contextos. Como digo, o mundo digital é um mundo que está em permanente rebuliço e movimento, pá, e ele tem que ser capaz de surfar a onda, não é? De surfar a exato. onda da melhor forma. E, portanto, eu diria que há aqui muitos fatores que já, portanto, alguns conselhos que passei, que de facto podem ser importantes para ajudar de alguma forma a organização pronto, a conseguir os seus intentos e os seus propósitos, que também há pouco eh, norteia a sua ação digital, não é? Pedro, já tenho aqui um montão de ideias que eu próprio quero começar. Já estava aqui a cabeça a matutar o que é que vou fazer a seguir Boa, isso é e que é bom. muito que eu tenho para melhorar na empresa. Começou-me aqui logo a vir um montão de ideias e coisas para implementar. O Rafael, da minha equipa de marketing, está aí a ver. Eu provavelmente vou-lhe chatear já a seguir ou algumas coisinhas que dá para nós fazermos. Super útil mesmo, Pedro. Muito conhecimento. Um prazer enorme ter-te aqui. Muito obrigado por teres aceito novamente o convite. Espero que quem esteja desse lado também tenha gostado. E pá, vemos para uma próxima de certeza que ainda te vou chatear mais, Pedro. Forte Olha, abraço. obrigado a todos, assim que esteve aí a ouvir-nos desse lado. Obrigado, João, também a ti e a tua equipa pelo convite. Agora desvirtualizamos quase, não é? Aqui etapas todas que passamos, opá, pronto, desde os desconhecidos, agora conhecidos e BFFs. Exato, exato. Muito bom. Obrigado, Pedro.